Olá, turma. Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de aplicativos informatizados do curso de RH na modalidade MTech. E nessa aula de hoje a gente vai estudar um pouquinho mais profundamente sobre algumas das funções dos sistemas operacionais, em especial dos sistemas computacionais, em especial um recurso muito útil, muito importante, chamado de empacotamento de arquivos e pastas, tá? Bom, para começar, empacotar um arquivo ou pasta significa que eu vou colocar em um único arquivo dois ou mais arquivos juntos, tá? Então, vem esse termo empacotar, vem literalmente do que a gente usa, por exemplo, quando vai no supermercado, que compra 3, 4, 5 produtos diferentes e coloca dentro de um pacote, de uma sacola, para poder transportar de maneira mais fácil, né, de maneira mais simples e manipular isso com mais facilidade. Então, esse empacotamento de arquivos ou pastas vai permitir unir dois ou mais arquivos em um único arquivo separado, tá? Esse arquivo separado, esse arquivo que a gente vai ter final, contém nele uma cópia, assim como a gente fez o copiar e colar lá nas aulas anteriores. Ele vai conter uma cópia do conteúdo daqueles arquivos que tinham sido cadastrados anteriormente. Então, claro, quando você faz o empacotamento de um arquivo, qualquer modificação que você fizer no seu arquivo original não é transportada automaticamente para aquele arquivo que está empacotado, porque foi feita uma cópia naquele momento em que você fez a cópia, aquele valor, aquele conteúdo é preservado no arquivo. Dos principais formatos de arquivos disponíveis de empacotamento, os mais comuns disponíveis no mercado são os arquivos zip e rar, assim como o 7-zip e o tar.gz. Sendo que os arquivos 7-zip e tar.gz têm aplicações mais específicas, são geralmente pessoas que têm um uso muito mais específico para esses formatos de arquivo, e os mais comuns são os arquivos zip e os arquivos formato rar. Existe um formato padrão, entre aspas, não por acaso, porque na verdade não é que haja uma padronização, mas sim uma capacidade nativa de quase todos os sistemas operacionais de manipular os arquivos zip, que é o que a gente pode dizer como o formato mais comum de empacotamento. Mas atenção, empacotar, tá? Eu estou juntando vários arquivos dentro do mesmo lugar e esse arquivo geralmente é salvo como um arquivo zip. E por que ele está como padrão, entre aspas? Porque na maioria das vezes os sistemas operacionais vão ter condições de nativamente, ou seja, sem a necessidade de trabalhar com um arquivo extra, um programa extra, conseguir manipular esse arquivo formato zip no seu sistema operacional. Então, se você pegar, por exemplo, o Windows tem essa função, o Android e o iOS tem a função de abrir arquivos zips, o mesmo plataformas online, plataformas em nuvem, como por exemplo o próprio Gmail ou o Teams. Quando você manda um arquivo zip, é possível manipular esse arquivo, verificar o seu conteúdo, às vezes até mesmo extrair um arquivo ou pasta que está presente dentro desse pacote zip, tá? Então, esse formato de arquivos, ele guarda em si arquivos do formato que você quiser. Não existe no final um conteúdo para o arquivo zip em si.
Quando você zipa uma pasta, empacota uma pasta, todo aquele conteúdo da pasta vai ficar dentro desse arquivo zip. Então, assim como a gente tem, por exemplo, a imagem JPEG, que é um formato de imagem que quando você abrir vai ter uma foto, vai ter uma figura, uma ilustração, o zip não tem um formato de um conteúdo especificado, e sim os arquivos que forem incluídos dentro desse pacote. Guarda bem essa palavra, tá? Pacote. Ela é muito importante para a gente entender o funcionamento desse sistema. Bom, quais são as vantagens efetivas de se trabalhar com um arquivo zip? As principais é que um arquivo empacotado. As principais é que ao invés de eu ter que enviar ou receber um conjunto que às vezes é muito grande de arquivos, eu vou manipular, eu vou precisar anexar, por exemplo, por e-mail ou enviar dentro de um site, ou mesmo baixar de um site, baixar de um e-mail um único arquivo. E claro, se eu estou baixando um único arquivo, quando eu tenho que copiar esse arquivo é muito mais fácil. Se eu tenho que gravar ele, se eu preciso apagar ele, eu vou apagar, vou fazer qualquer tipo de manipulação em um único arquivo. E os arquivos no formato zip têm alta compatibilidade, quer dizer que é muito provável que você pegue um arquivo zip e consiga abrir ele nativamente em qualquer sistema operacional, independente de qual seja a plataforma que você esteja trabalhando. Então, das principais vantagens do empacotamento de arquivos e pastas, esses dois itens são os que mais se destacam. Da mesma forma, há uma desvantagem importante nessa relação, porque tudo, claro, tem dois lados. Se algum dia você desconfiar que uma coisa só tem coisas boas, pare e olha com mais atenção, porque tudo, em absolutamente tudo, tem dois lados. O outro lado dessa conversa é que quando você está manipulando um único arquivo, o tamanho desse arquivo é muito grande. Então, se você vai, por exemplo, ter que baixar ele da internet, ele vai demorar para ser feito o download. Se você vai ter que enviar ele, ele vai levar mais tempo para fazer o download. Assim como se você está trabalhando com outros formatos de arquivo, como por exemplo o arquivo RAR, ele vai depender de programas específicos, não são todos os sistemas operacionais que conseguem manipular arquivos .rar. Então, tem vantagens e desvantagens essa manipulação de arquivos e pastas em pacotes, tá? É claro que, considerando as vantagens e as desvantagens, pesa mais para o lado positivo a capacidade de você, principalmente, poder manipular e enviar tudo de uma única vez, um único arquivo. Mas é sempre preciso levar em consideração essa possibilidade de você ter um arquivo final muito grande, o que vai gerar um problema maior depois no final. Então tem que sempre considerar esses dois lados da conversa, tá bom? Bom, precisa guardar uma coisa importante: empacotar, criar um zip não é a mesma coisa do que compactar o arquivo. No sentido de que quando eu vou empacotar, eu vou juntar tudo em um único arquivo. Então a ilustração mostra aqui, né? Eu peguei os 3 arquivos separados e coloquei dentro do pacote, e o tamanho final desse arquivo é igual a todos os outros arquivos que eu tinha sido armazenados. Então, se eu pego 3 arquivos de 3 megas, por exemplo, o meu pacote final vai ter 9 megas. Se houver alguma redução, ela é muito pequena, mas vai estar em torno desses 9 megas. Porque esse empacotamento de arquivo não necessariamente comprime os arquivos, compacta eles. Porque compactar é reduzir o tamanho do arquivo final. Esses algoritmos de compactação são mais específicos e, inclusive,
na maioria das vezes, quando você instala um programa para gerenciar esse pacote, como por exemplo o 7-Zip, os gerenciadores de TAR e esse tipo de coisa, eles sim são capazes, tem algoritmos que são capazes de reduzir o arquivo, o tamanho final do arquivo que você está gerando. Então você tem ali 3 arquivos de 3 megas, quando você compacta eles vão ter ali no final um tamanho menor, 4, 5, 6 megas mais ou menos. É possível utilizar diferentes taxas de compressão para que quanto maior a taxa de compressão, menor seja o tamanho final do arquivo. No entanto, há um risco importante a ser considerado nessa compressão de arquivos, que diz respeito à possibilidade de perda de dados ou demora em empacotar e desempacotar esse arquivo depois no final. Então, a gente precisa sempre pesar dos dois lados essa questão de colocar todos os arquivos num lugar só e de ter um arquivo grande e pesado depois no final, ou reduzir, compactar o tamanho do arquivo final e demorar mais para fazer essas operações, tá? Então, essa transição de empacotamento de arquivos é uma possibilidade de fazer. O empacotar é nativo, o compactar vai depender de ferramentas adicionais. E é claro que você se ligou que isso vai cair numa questãozinha depois em algum momento, né? Tipo, a diferença entre compactar e empacotar, o que é nativo, o que não é, esse tipo de coisa. Bom, vamos lá. Você está se preparando para o mercado de trabalho e não sabe por onde começar? Conheça a Escola Virtual da Fundação Bradesco. Nela são oferecidas dezenas de cursos em diferentes áreas. Todos os cursos são online, gratuitos e com certificado. Como o curso de Fundamentos de TI, Hardware e Software, com carga horária de 7 horas destinado a iniciantes na área da tecnologia. Esse e muitos outros cursos estão disponíveis em www.ev.org.br. Aproveite, se cadastre e comece a enriquecer o seu currículo agora mesmo. Voltando? Então, observa que esse procedimento, por se tratar de uma ferramenta disponível dentro da plataforma, dentro do sistema operacional, ela vai oferecer para você essa usabilidade e, claro, os procedimentos vão variar de acordo com o sistema que você está trabalhando. Aqui eu trouxe para vocês o exemplo de como fazer essa manipulação utilizando o Windows nas versões aí, a partir da versão do XP, eu acho que ele já colocou, acho que foi isso mesmo, a partir do Windows XP, já há muito tempo atrás, que a manipulação de arquivos zip está disponível dentro do sistema operacional, como uma ferramenta nativa de compactação, onde você pode, utilizando o menu de contexto, clicando com o botão, põe nos comentários aí qual que é o botão que tem que aparecer, apertar para aparecer o menu de contexto. E no menu de contexto, enviar para pasta compactada. Então, quando você faz esse procedimento, o Windows nativamente vai criar um arquivo zip com o nome do primeiro item que está selecionado. Então, digamos que você pegou uma pasta, selecionou lá 3, 4, 5, 6 fotos diferentes dentro daquela pasta para poder enviar. Quando você clicar com o botão direito do mouse sobre o item, tá aí a resposta, ele vai então exibir o menu de contexto, no menu de contexto, a opção enviar para pasta compactada no submenu seguinte. E aquele item que estava selecionado, que foi selecionado em primeiro, é que vai dar nome ao seu arquivo que você está gerando. Então, se tinha lá 3, 4, 5 fotos, a primeira foto que você selecionou vai ser chamada, então, o nome daquele pacote final,
nome da foto número 1.zip. Se você está compactando, se você está empacotando, eu acabei colocando errado, desculpa. Se você está empacotando arquivos e selecionou, por exemplo, uma pasta, ele vai colocar o nome da pasta como o nome do arquivo final. Então, se você tem lá, por exemplo, fotos de aniversário, clica com o botão direito, vai na opção enviar para pasta compactada, ele vai criar um arquivo chamado fotos de aniversário.zip. Então, a versão nativa disponível, que é então o que a gente fala, né, como versão padrão, é um arquivo no formato .zip. E da mesma forma, também há uma ferramenta nativa de descompactação, onde é possível consultar o arquivo, abrir esse arquivo zip nativamente, sem a necessidade de instalar algum programa adicional. Nela é possível, além de extrair os arquivos e pastas existentes, é possível também copiar arquivos individualmente. Então, digamos que você pegou aquele arquivo zip, recebeu aquele arquivo zip, nele tem 3, 4, 5 arquivos diferentes, mas você quer só um daqueles arquivos nas versões, nos programas, né, nas ferramentas nativas do Windows, é possível também você abrir ou copiar, extrair só um daqueles arquivos, sem precisar copiar todo o resto. E essa função nativa está presente já há bastante tempo nos sistemas operacionais, sendo muito útil para a gente na maioria das vezes, tá? Então, não há necessidade de você instalar um programa complementar para poder trabalhar com arquivos .zip no seu computador. Alguns celulares, inclusive, oferecem essa possibilidade de você compactar arquivos, né, gerar o seu pacote, gerar o seu arquivo zip nativamente, sem a necessidade de instalar algum programa extra. Mas programas como, por exemplo, File Explorer no Android e no iOS permitem que essa funcionalidade possa ser feita mesmo nos dispositivos móveis. Além disso, muitos clientes Gmail, como por exemplo o Gmail, Outlook, Yahoo, quando você tem vários arquivos de anexos dentro de uma mensagem, ele oferece para você a opção assim, baixar tudo como zip, que vai dentro do sistema do e-mail criar esse pacote e te oferecer mesmo que a pessoa tenha te enviado os arquivos individualmente, tá? Então, essas funcionalidades e sempre, na maioria das vezes, esses sistemas nativos vão trabalhar com arquivos .zip, tá? Porque esse é o formato mais seguro, mais comum, que vai conseguir ser aberto na grande maioria dos sistemas diferentes de informática, tá? Bom, seguindo a nossa sequência de exercícios, né, para praticar esse conteúdo, nesse exercício dessa semana, consiste então você criar um pacote com 5 imagens diferentes. Podem ser 5 fotos suas, 5 fotos de paisagem, 5 fotos de carros diferentes, 5 fotos de jogadores de Free Fire que jogam enfim. Pega 5 arquivos diferentes, cria um pacote com esses arquivos e renomeie esse arquivo para que ele fique com esse padrão: o seu primeiro nome e o seu último sobrenome. Então, no meu caso, por exemplo, meu nome é Felipe Hipólito Rodrigues Moreira da Silva. O meu arquivo final, com as 5 imagens que eu selecionar, tem que ficar Felipe Silva.zip. Quando você me enviar esse arquivo e eu for abrir, ele tem que estar ali dentro 5 arquivos diferentes, tá? Nem que você crie, por exemplo, um arquivo com
um arquivo só azul, um arquivo só vermelho, um arquivo de imagem só preto, um branco e um rosa, sei lá, 5 cores diferentes. Mas pega 5 arquivos qualquer de imagem, compacta eles, empacota eles dentro de um único arquivo e dispara ele para mim lá nesse formato, seu nome, ponto, e o seu último sobrenome. Ah, meu nome é composto, eu sou João Paulo, então vai ficar João Paulo, seu último sobrenome é Oliveira, João Paulo Oliveira, ponto zip. Combinado? Lembrando, galera, que essa atividade corresponde à frequência dessa semana de aula. Portanto, é importante você entregar esse exercício para que você tenha a sua frequência computada nessa semana. Assim como também as entregas das semanas anteriores são importantes para que você possa ter aí a sua frequência computada de maneira devida, tá? Então toda a entrega, toda a frequência do nosso curso é calculada a partir da entrega dessas atividades. Portanto, é importante que você consiga manter as suas tarefas sempre em dia para que você tenha a frequência computada de modo adequado, tá bom? Então, essa nossa aula de hoje é mais prática, então vocês vão ter aí esse espaço, esse tempo para poder se organizar, pegar os arquivos, criar o pacote e enviar lá para mim na atividade que está disponível, tá bom? Qualquer dúvida pode me chamar aqui pelo Teams, pode chamar pelo grupo do WhatsApp, pega com os coleguinhas se não tiver o contato, não tiver o endereço e quiser entrar no grupo, pode estar lá. Se quiser chamar no particular também, fique à vontade. Todos os meios disponíveis aí à disposição para vocês para fazer da melhor maneira possível. No mais, agradeço a todos pela atenção e desejo um ótimo final de semana e até a semana que vem. Valeu, obrigado, tchau.